Estação Hamburgo iniciando nessa terça-feira, 7 de abril de 2020, está no ar, não ao vivo, né? Não ao vivo, porque a gente está em casinha, vivendo dias diferentes desse isolamento, que alguns defendem vertical, outros horizontal. Já tem gente falando do oblíquo ou no diagonal também, buscando o caminho. Coisa de brasileiro. Alguém inventou uma coisa lá, a gente tem que fazer. A gente faz o nosso local aqui de uma forma diferente do resto do mundo também, tá tudo certo. Aliás, nós fizemos a denúncia no Estação Hamburgo da segunda-feira de que as pessoas saíram para a rua no fim de semana, né? Com tempo bom, evidentemente, estava gostoso, fresquinho, mas um sol lindo na rua, e as pessoas não aguentaram dentro de casa. Algumas pessoas, né? É claro que sempre tem gente consciente, é claro que sempre tem gente que, mesmo contrariada, acompanha as determinações dos nossos governos, mas o que a gente viu na hora do Guaíba foi muita gente, o que a gente viu na tenda do Umbu, Marcos Sapcopete, é muita moto passando, muita moto estacionada, centenas de motos, que a gente viu em Novo Hamburgo, na tenda do Abacaxi, na pracinha lá da Vila Rosa, na Maurício Cardoso. Infelizmente, foi muita gente na rua. Wilson Pacheco, Marcos Fábio Copete, Dejair Kluman, que time para essa terça-feira. Wilson Pacheco, muito boa tarde e noite. Boa tarde e noite para você, para todos os componentes da mesa. É sempre um prazer estar aqui. E não tenho certeza, mas acho que a gente vai conversar sobre o vírus novamente hoje, certo? Eu achei que ele ia falar da tenda do Umbu. Ao que indica, né? Não, Peti, pelo que o Rodrigão acabou de falar, ele passou o domingo inteiro passeando, certo? Não, recebi vídeos e fotos, viu? Não é engraçado. Para dedurar que ele estava na rua. É engraçado. Foi por isso que ele passeou. Tá certo, Recebi vídeos do Fábio Barbieri, inclusive lá da tenda do Umbu, recebi fotos desses lugares. E Porto Alegre acompanhei pela grande mídia, não pela média mídia. Mas, ô Wilson, eu fazia 15 dias que não saía, não botava o nariz para fora. Não vou dizer assim, não boto o nariz para fora, porque eu fui algumas vezes dentro do carro abrir o portão lá na TV. Mas só fiquei dentro do carro, abrir com o controle. Agora, arrumando os canteiros também. Não, mas daí fora do portão da casa lá na frente, eu quero dizer, né? Portão, tá. Aí pode. Aí eu fui no mercado ontem, começo da tarde, no domingo, no começo da tarde, em torno de uma e pouco da tarde. E, olha, tranquilamente, menos de 10% do estacionamento tomado. Eu achei pouca gente dentro do mercado, achei que as pessoas respeitaram o mercado ou foi todo mundo para a rua mesmo. Marcos Copete, como é que tá a Tramandaí? Olha, a Tramandaí é um mundo à parte. Deveria ser estudado por Brasília, não pela NASA, que os brasileiros merecem ser estudados pela NASA. Mas Tramandaí conta com um calendário próprio, seja ele de quarentena, seja ele de qualquer forma que você queira falar. Tramandaí é muito estranho, né? Não tem exatamente os mesmos conceitos, nem políticos, nem de higiene, nem de trânsito, que é a minha área. É assustador isso. Exatamente domingo eu estava na transição entre Novo Hamburgo, em que eu me divido, indo a Novo Hamburgo e ficando alguns dias reclusos na casa em Novo Hamburgo, alimentando um bicho. Aí eu venho para Tramandaí para alimentar outros bichos. A minha função é tratador de zoológico. Mas a Tramandaí segue forte, firme e forte. Agora, eu confesso, eu apenas saí de casa para consultar médico. Eu precisava ver os médicos, aí eu fui a Osório, por sinal consultei 2, eles disseram que está muito bem, que eu estava perfeito, e a gente seguiu velejando ali na Lagoa dos Barros. Os caras são médicos lá, me atenderam num recanto da Lagoa dos Barros, onde a noiva foi assassinada, onde não existe nada. O Ninja não fez essa pauta esse ano, tá? Não fiz a pauta, não fiz. Da noiva assassinada. E do buraco. O perigo é que tem um buraco por baixo da Lagoa dos Barros, ali perto da Freeway, perto do pedágio, que se comunica com o mar e leva os corpos. Suga os corpos, Infelizmente, felizmente eu não fui tragado, mas os médicos escolheram um lugar bem afastado para me examinar. Passamos lá 3 horas sendo examinados lá,
Ou no seu kite. Porque a gente percebe isso, o isolamento é extremamente necessário, extremamente, eu concordo, vou ver o caso do Okabe no Japão, que numa área, que eu diria assim, entre dois irmãos, Sapiranga, Novo Hamburgo e São Leopoldo, eles têm assim 14, 20 milhões de habitantes. Então, o isolamento é muito necessário. Mas o bem-estar mental, e isso aí é quase individual, é o estado anímico, como gostam de dizer o pessoal ali da imprensa golpista, o estado anímico da pessoa conta tanto quanto o estado físico. Então, esse isolamento tem um lado sanitário muito importante, mas tem um lado psíquico, psicológico errado, por falta de dados, falta de precisão, por falta de experiência que a gente tem. Eu achei que ia falar do lado financeiro, que também está errado. Aí não me fez nenhuma diferença. Em 2019 eu estava assim, em 2020 continua mesmo. Para mim não mudou nada. Isolado. Eu estava isolado. Vamos chamar o Dejair para essa conversa também, Dejair Krumenan. Que bom Oi. poder estar contigo aí também, estreando no Skype, pelo Skype, nas nossas gravações de Estação Skype, levei 2 ou 3 horas para baixar e ainda precisei do Alisson para me ajudar. Tamanha a burrice da criança. Mas tá funcionando, deu certo. Que bom, tá funcionando, tá no ar aí. De quarentena, né? Hoje nos 15 dias, foi a minha primeira saída. Tive que ir no banco pagar a conta, né? Mas aí improvisei uma máscara que eu não consegui comprar e fui para a fila do banco, né? Estão deixando entrar de 2 em 2, mesmo no caixa eletrônico, né? Mas foi a única saidinha nos últimos 15 dias. Estou levando a sério. De banco. Hã? A saidinha de banco. Saidinha de banco. Não é o golpe aquele, né? É quem vai pagar a conta. Deixa eu interromper vocês e até o próprio Wilson que entrar, mas para comentar exatamente a diferença que o Deja acaba de relatar de um banco em Novo Hamburgo com um banco de Tramandaí. À 1h30 eu fui fazer uma operação financeira no banco. O Banco do Brasil estava bloqueado, impediu as pessoas de entrar porque estavam fazendo higienização. Ok, vai levar meia hora. Acho que juntaram uns 200 pessoas na porta do banco. Aí abriram, o higienizado entrou todo. Então, você vê o contrassenso que nós temos. Quando eu falei da nossa falta de experiência em tratar isso, no lado sanitário, no lado administrativo, é o Transurb que reduziu os horários de banco, os horários de... E, ao mesmo tempo, concentrou as pessoas dentro de poucos vagões. Então, nos falta experiência. Foi o tema da última conversa que a gente teve, nós vamos sair mais espertos. O Deja vai saber usar o Skype, nós vamos ter um relacionamento melhor em algumas coisas, em algumas áreas. E provavelmente, né, Deja, não vai usar nunca mais também. Talvez nunca mais. O Banrisul estava... Cada pessoa que entrava, a cada 2, né, tinha uma moça com álcool gel passando para as pessoas. Já no banco da frente, no Bradesco, eu também fui, era diferente, mas era assim, a fila do Banrisul, do sentido Joaquim Nabuco, Lima e Silva, estava aqui quase na Lima, né, as pessoas longe uma da outra, né, obedecendo os 2 metros de distância. Né? Deja, a gente não conversou contigo ainda desde o início do isolamento. Como é que está sendo para ti esse isolamento? É um isolamento vertical ou horizontal o teu? Onde só os vovô ficam ou o teu horizontal que tu passa o dia inteiro deitado? Como é que é, hein? Não, eu estou fazendo exercícios aqui. Eu saio do quarto, vou na cozinha, na geladeira, da geladeira eu venho para a sala, da sala eu vou na sacada e assim eu estou fazendo o isolamento. Parou de contar poste? Já devo estar com mais... Contigo. Devo estar com mais 4 quilos do que eu saí da praia lá no verão. O meu gato está em isolamento e eu acho que ele engordou bastante já, viu? Eu não sei qual é a relação dele com tudo isso que está acontecendo, mas está fofo, está virando Garfield já. Ô, Deja, tá gordinho então? Tá foficho? Tô fofucho, né? Depois eu vou ter que caminhar uns 12 postes, que nem diz a nossa amiga aquela do esporte. Vocês estão em quantos em casa? Em quantos reclusos 3. em casa dele? 3. Os 3 no grupo.
3 no grupo de risco. Então, tem um primo meu, jovem, que tem nos ajudado com o mercado e tal, né? Que eu estou realmente com medo. O teu primo que vai comprar pizza. Ele se ofereceu, o Marcelo, então, tem vindo aqui para fazer as compras maiores e tal, né? O pão a gente atravessa a rua e pega ali na Paraíso, né? Mas de resto não tenho ido em lugar nenhum. Tu viu a provocação nem do minha Wilson? festinha na lotérica. Ele se fez de bobo, ele não ouviu. Hein, Wilson? Tu viu a provocação, Deja, tu viu a provocação do Wilson para ti? Não vi. Diz que é o primo que traz a pizza, é verdade? Ah, sim. Bota debaixo da porta. Bota debaixo da porta. Por baixo da porta. É muito carinho e pizza por baixo da porta. Deja, como é que tá acompanhando esse momento aí de Novo Hamburgo, hein? De Novo Hamburgo? Eu tô surpreso com o pessoal de Novo Hamburgo, com a população de Novo Hamburgo, porque eu jamais imaginava que iriam levar a sério, né? Essa questão do vírus, né? Eu estou muito impressionado com a adesão dessa quarentena horizontal e um pouco achando um pouco exagerado assim algumas atitudes até restritivas, né? Pelo número que se apresenta. Eu tenho ouvido muito o Osmar Terra, as declarações que ele tem feito, e eu trabalhei com ele no governo da IEDA, ele era o secretário da Saúde, quando ele enfrentou a entrada do vírus H1N1 no Brasil, que veio da Argentina, né? A Argentina não avisou o Brasil, o Rio Grande do Sul especialmente, e o vírus pegou de surpresa, né? E nós tivemos... a vida continuou, não aconteceu nada, né? O número de infectados não foi aquilo que também se anunciava, né? Então, eu estou achando um pouco de exagero de quase tudo, né? Da mídia golpista, da mídia não golpista, né? Então, um pouco de exagero. E que tem influenciado muito, inclusive a mim, né? Eu era um cara não cagão, estou assim, apavorado com as coisas, um pouco pela pressão de que tu liga rádio, televisão, internet, é só isso. E o que me deixa um pouco mais tranquilo é que o número de mortos né, pelo vírus claro que cada vida que se perde é uma tragédia, né? Mas não é aquele pandemônio que se imaginava e que ainda se imagina que possa ser. Aqui no Brasil ainda não, né? Na América Latina ainda não, né? Não. Ô, Wilson, pandemônio ou pandemia? Eu acho que está mais para pandemônio, né? Eu acredito nisso. E eu não sei se é meu celular que está apitando aqui, vocês me desculpem, eu não sei direito mexer no som, mas eu queria pegar um gancho no que o Coppetti falou antes, de uma informação que eu fiquei sabendo hoje, da questão psicológica da quarentena, né? Diz que a CIA está investigando que, por exemplo, o Osama Bin Laden, ele tinha 3 esposas e ele ficou durante 5 anos escondido na mesma casa onde ele foi morto, né? Então, me parece que descobriram agora que ele que mandou um e-mail para a CIA dizendo onde ele estava, entendeu? Que ele não aguentava mais 3 esposas por 5 anos. Então, me matem, por favor. Não sei, estão investigando. Mas eu acho que está sendo um exagero, Rodrigo, porque, por exemplo, você pega o pseudo-jornalista americano, né? O Glenn Greenwald, que tem aquele jornal lá, o Intercept. Ele falou há uns 20 dias atrás que ele tinha informações da ABIN, que é a CIA brasileira, né? A Agência Brasileira de Informações. Então, tinha informações precisas de que até o dia 6 de abril. O dia do nosso programa, terça-feira, né? Aliás, desculpe, ontem, segunda-feira, morreriam no Brasil
5.671 pessoas. Eu não estou vendo onde estão esses cadáveres. 10%. Chegou a 500, né? Mas será que isso não é reflexo também, e aí eu lanço para vocês para essa discussão, né? Será que a gente não evoluiu ou involuiu de uma forma ainda mais dramática exatamente por conta dessas restrições que, como o Deja falou, estão funcionando, né? A gente vê um volume de pessoas circulando muito menor do que a gente sempre tem, né? Eu poderia te dizer duas coisas para jogar na conversa. Uma, que os casos estão sendo analisados agora, então, já de mortes ocorridas, e esses exames demoraram um pouco demais em relação a outros países. Então, nós temos óbitos que estão sendo esclarecidos. Isso é principalmente São Paulo, por isso que dá aqueles surtos, assim, explode um número num fim de semana, porque tem gente que passa o tempo analisando dados de pessoas que já faleceram. Esse é um dado que dá, assim, então, por que também faltam... A nossa estrutura estatística é falha. E o outro lado, esse me preocupa, essa é uma provocação, é que se nós perdermos só 3 mil pessoas, e aí eu poderia dizer assim, mérito do isolamento, não vão faltar pessoas que vão dizer, viu? Não era caso de pandemônio, viu como isso aí não era tão grave? Claro, um grande número de brasileiros fez a quarentena, um grande número, um expressivo número. Aí baixa a quantidade de óbitos, ou melhor, distribui, porque na verdade o isolamento é só para distribuir. Nós temos que torcer que quando São Paulo, Rio, Ceará diminuírem, Brasília pode continuar bastante, Brasília não tem problema, mas quando diminuírem isso, que a gente tem os picos, eles possam nos auxiliar e vice-versa. Então o isolamento não vai faltar gente que vai achar que foi pouca coisa, mas porque nós ainda temos o inverno, né, Copete? Surpreendeu isso. O engajamento para isso, tirando o Tramandaí, foi excepcional. Eu acho que o isolamento, o que ele está provocando na realidade também, esse tal do achatamento aí da questão, eu acho que ele só está prorrogando o que vai acontecer. Essa é a ideia. Na realidade, as pessoas, ele está prorrogando para quê? Para que o sistema de saúde possa dar conta de alguma coisa. Se organizar. Mas eu acho que isso aí não vai resolver nada, porque de um jeito ou de outro, 85%, 90% da população vai acabar contaminada, que é o único jeito de criar uma imunização. Exato, então, é o lado hoje de manhã eu estava Terra. Wilson, me permita discordar de ti aí, Wilson. E também colaborando com a tua fala, mas discordando de ti. Acho que tem um efeito muito importante disso, desse postergar, que é a chegada de alguma coisa que possa minimizar os efeitos disso, né? A gente acabou já está aí. A coisa que pode minimizar já está aí. É o sulfato de hidroxicloroquina. Já está. Chegaram 25 mil doses na segunda-feira ao Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo recebeu 500 doses. O próprio Ministério da Saúde não está pronto para atender tudo que precisa se a epidemia alavancar de uma forma estrondosa. Aí tu tem ainda a possibilidade do plasma, porque a cloroquina, ela tem ainda efeitos colaterais que não estão todos mapeados, mas que um deles é uma arritmia muito forte cardíaca, né? Então, quem já tem problema cardíaco... Entre um efeito colateral e morrer, qual que você escolhe? Não, mas o efeito colateral pode ser a morte cardíaca do coração. Pode ser a morte do coração. Mas os médicos estão aí para isso, para controlar esse negócio. Mas é que ninguém sabe exatamente qual é a dose e se ela realmente é eficiente, né? Hoje já tem médicos dizendo, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, agora à tarde, um pouquinho antes de a gente começar a gravar o programa, já tem no estado de Nova York, que faz normalmente oposição ao Trump, e continua fazendo, Cuomo, já tem 4 mil pacientes sendo tratados com essa droga. Eles já estão dizendo, o correto não é esperar tratar só os casos graves, mas assim, foi diagnosticado com o coronavírus, já tem que ser aplicado entre o segundo e o quinto dia, que o resultado vai ser 100%. Já tem uma outra droga também, é um antiparasitário, o ivermectina,
que os cientistas da Austrália né? analisando, que diz que mata o desgraçado do bicho em 48 horas. Tomara que seja verdade, né? É isso. Eu estou torcendo para que os caras achem soluções. Ontem. Né? Hoje pela manhã, já disseram que agora não. Veja bem, o pico do problema vai ser no final de maio, começo de junho. Não, pode parar. Já está tudo morto, porque a economia já arrebentou. Uhum. Outros diziam que era entre hoje e o dia 15. Agora já jogou para o final de maio, junho. Aonde nós vamos parar? Eu sempre ouvi que seria entre o começo de maio e começo de junho, mas que poderia se antecipar para o final de abril. Acho que até agora a gente conseguiu segurar isso e acho que nós estamos bem para segurar. Agora, eu não tenho dúvida que a hidroxicloroquina pode ser isso, que esse tratamento com plasma pode ser isso, que esse vermífugo que tu está falando pode ser isso. Tudo coisas que estão vindo, que nenhuma delas está 100% comprovada, mas que estão mostrando, apontando bons caminhos, né? Mas porque você vamos lembrar que a H1N1, a gente não teve, a quantidade de óbitos foi muito menor do que está sendo esta. Vamos lembrar disso, porque já existia o tal do Tamiflu quando chegou aqui. Eu tomei. Exatamente, isso fez toda a diferença do mundo. Isso fez toda a diferença do mundo. Eu me lembro da UPA de Canudos, uma busca desesperada pelo tal do Tamiflu, todo mundo ia para a UPA, qualquer tossezinha, gripe, e aqui chegou no inverno, né? Era disponibilizado pela prefeitura de Novo Hamburgo, tinha no centro de saúde, ali na Joaquim Nabuco, tinha dentro, no estoque da farmácia, Tamiflu. Então, eu acho que o volume de infectados foi menor. Eu não vou dizer nem gravidade, porque, evidentemente, se pegou pessoas com como é que eles dizem, morbidade. A gente aprendeu um monte de palavras novas, né? As pessoas com morbidade em grau excessivo, Tamiflu... comorbidade, que é comorbidade. Mas, então, com morbidades excessivas, o que acontece? É um pouco diferente. Tudo bem que é um coronavírus, mas era pesadinho, eu senti isso. Eu volto ao que eu disse no começo, a gente vai sair com uma expertise um pouquinho melhor nisso. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos a menor ideia que seja malária. A gente não tem a malária como algo contumaz. Quando você trata lá o pessoal da Amazônia, a malária é uma coisa corrente. Vai daqui para a Amazônia, tem que tomar vacina antes, né? Em compensação, nós temos a nossa gripe, a sazonal, que felizmente, graças ao bom tempo que foi extraordinário, impactou negativamente a agricultura, mas foi muito interessante para o lado da saúde. Janeiro, fevereiro e março, chegamos agora em abril para o primeiro friozinho, a primeira chuva. Então, essa dilatação do bom tempo, também nós tivemos sorte nisso. Nós vamos, é o que eu digo, nós vamos sair melhores. Eu posso pular diretamente para o outro lado. Já consertaram um bom número de respiradores que estavam parados. Aí fica estranho, assim, 4 pessoas aqui ditas inteligentes, nós tínhamos quase 4 mil respiradores não funcionando e ninguém fazia nada. E ninguém dava bola. Tinha 4 mil respiradores que estavam parados. O legado desse vírus vai ser, apesar das... Desculpa, é interessante, por exemplo, o Grêmio e o Inter hoje, cada um deu 100 leitos de UTI para a Santa Casa. Isso vai ficar lá, né? Nós vivíamos correndo o SUS atrás de leito, porque faltava leito para UTI, vai ter mais leito. Mas sabe por quê, né, Deja? Sabe por quê, né, Deja? Sabe por quê? Porque essa gripe não pegou como a H1N1, pegou os Copete da vida. Agora pegou o Romildinho, pegou o Marcelo Medeiros, pegou o seu Nelson Sirotsky, tivemos óbito de pessoas aí da nossa sociedade empresarial muito pesado, e essa foi a gripe da classe executiva. E eles tiveram que entrar nos hospitais, sejam da rede privada. E aí viram a situação e resolveram abrir o bolso e ajudar. Porque você nota que os leitos de UTI em São Paulo, que estão a 76% de ocupação, são da rede privada. A pública não está nem com 50%. A gripe, essa gripezinha, não bateu na pobreza ainda. Essa é a minha preocupação. Eu gostaria que nem batesse. Eu só tenho medo, daí alguém vai dizer assim, viu? Não era nada.
vem essa nova vacina, alguém vai dizer, hoje é 7 de abril, escreve ali na parede, ali, ó, 7 de abril, o Copete disse, vai ter gente dizendo, eu falei, não era nada porque a cloroquina funcionou, que o plasma funcionou, né? Mas nós temos um lado bom para aprender com isso e tem um lado ruim que a gente está vendo nas manchetes do dia a dia. Wilson, sabe o que é guaiaca? Guaiaca... Não é guaipeca. Guaipeca é outra coisa. É o Cusco do Copete que estava latindo aí. Guaiaca é outra coisa. Não. É melhor, eu prefiro não arriscar. Era no cinturão do gaúcho, tinha um espaço para guardar os níquel. Pochete de Gaudério. Pochete de Gaudério. O Gaudério rico, né? Guardar os pila. Guardar os pila. Eles guardavam os pila. Teve muita gente abrindo a guaiaca. Abrindo a guaiaca. Não, o que eu acho isso ótimo, Rodrigo, isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos e você vê com frequência na Europa também. Você pega o próprio hospital John Hopkins, que é um dos mais famosos do mundo, você vai lá, tem a ala do Zé Abobrinha, a ala do Zé das Couves, a ala do Mandioca. Por quê? Porque todos Sir Wilson Pacheco não tem uma ala? Não, a minha está construindo ainda. Todos eles acham que é nada mais justo do que devolver para aquela comunidade que ele cresceu e enriqueceu ali. Ele ficou rico pelos méritos dele, mas só dos méritos dele não seria o suficiente. Né? Nas igrejas tem muito isso. Isso, é o protetor. O banco da família fulano de tal. É o banco da família... Alguém conhece a ala Nora Teixeira, em Porto Alegre? 40 milhões. Né? 40 milhões colocadas no hospital, na Santa Casa, uma ala totalmente construída com recursos advindos de uma doação. Mas Pete, eu acho que você vai concordar comigo que isso ainda é muito pouco no Brasil, né? Pela proporção de milionários que você tem. Nós temos muitos menos bilionários do que lá, né, Wilson? Posso dar um exemplo clássico disso que eu vi num programa de esporte, segunda-feira. Começava assim, o dono, eu acho que talvez já tenha dito isso, mas para o Deja, o dono do Patriots é um time de futebol americano, ele disponibilizou o avião que eles lá, pintado em Patriots, para ir para a China, e eles compraram toneladas de máscaras e outros equipamentos hospitalares. Então, o Patriots doou, porque não teve custo na viagem e também não teve custo na aquisição. Doou toda uma carga de um avião, Patriots. Mas isso era um programa de esporte. Aí dizia assim, Messi, o jogador Messi, concordou em baixar o seu salário para 30%, para permitir que o clube fizesse esse tipo de doação. Aí o terceiro exemplo, pulando as matérias, era o time do inglês Manchester, mas dizia assim, inglês. Não, foi um time doou, os jogadores se cotizaram e doaram 30% de um time dos melhores de ponta ali. Aí pulou. E o jogador Gabigol fez dreadlocks no cabelo. No programa de esporte deu 4 exemplos de como os esportistas estão lidando. Não. Eu estou dizendo de um programa que eu vi 4 exemplos financeiros, 3 e ele fez dreadlocks no cabelo. O jogador brasileiro, Wilson, não tem essa cultura de fazer qualquer tipo. Eu já dei um exemplo numa Estação Hamburgo, onde um cantor de um grupo Black Eyed Peas fez isso. Ele voltou na vila no bairro onde ele morava e fez uma escola de introdução a tecnologias, novas tecnologias para as crianças pobres do bairro. Ele foi lá na IBM e está lá na Google e apresentou a proposta e eles contrataram ele com a doação do salário dele ser aquilo que sustenta a escola. Um cantor. Você não vê nenhuma manifestação artística nem esportiva em prol do outro. Quando eles fazem, eles levam toda a entourage, eles levam as câmeras de televisão para fazer a doação de migalhas, ou porque ele trocou o cabelo e fez dreadlocks.
Prefeito assim, de Imbé, o Wilson quer falar. Wilson, te garanto a palavra no retorno. Prefeito de Imbé fechou a cidade nesse último domingo num ensaio pro que vem aí. Vem aí a Páscoa, né? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, mas com a palavra garantida, Sir Wilson Pacheco. A gente volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Um jornal ali da Zero Hora. Volta para a Zero Hora colocou assim: três destinos maravilhosos para sua Páscoa. Em casa. Eu confesso que tem. Casa do pai, casa da mãe. Não, melhor não ir. Senhores, de volta com a Estação Hamburgo, é o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava aqui aquecendo os tamborins para retornar com tudo na volta do intervalo. Ô, Wilson, palavra assegurada a ti. Não, seguindo dentro do que o Copete estava falando antes do intervalo, dos jogadores, dos exemplos, que nós vemos exemplos internacionais e exemplos nacionais, então eu vou ficar no exemplo não monetário. Não vamos falar de doação de dinheiro. Quantos jogadores vocês lembram, brasileiros,
que participaram, por exemplo, de uma campanha de doação de sangue. Não vou falar mais nada sobre isso. Era só esse. Então, é o que nós somos, né? Aqui no Sul eu lembro do Falcão, que faz a campanha a campanha do Falcão é o que é os transplantados? Também, o Falcão entra em quase todas. Hoje ele lançou mais uma aí com os caras da Copa de 78, 82, não sei. Uma campanha aí para ajudar na questão do vírus. Então, o que mais me chama a atenção é ele, né? Que sempre participou. Já vi ele numa campanha de doação de sangue. Mas é isso. O que isso quer dizer? A gente pinça os exemplos, né? Muito pouco. Né? Vocês estão confirmando minha impressão. Com né? certeza. Porque vocês demoraram para lembrar de um nome, né? Sim. Por sinal, um baita de um jogador, né? Um dos melhores que o mundo já viu. Mas... Poxa, olha a dificuldade que nós tivemos de pensar um nome, né? É que eu ia falar Ronaldinho, o gaúcho, mas daí alguns iam ficar chateados. Aliás, ele está jogando futevôlei. Hoje ele apareceu jogando futevôlei com os presos. Ele é o único cara... É quarentena, não é prisão. Ele é o único cara é o único brasileiro que está cumprindo a quarentena direitinho. Nem o goleiro Bruno tá nessa lista aí, né? Gente... Bruno faz isso picadinho, né? Pois é. No último domingo, o prefeito de Imbé, Pierre Emmery, decretou o fechamento de todos os comércios do município. A única coisa que estava aberta são farmácias e postos de gasolina, nem restaurante, nada. E sem teleentrega ainda. Tá certo, o turista não vota. Apenas para buscar medicamentos ou se precisasse abastecer o posto de gasolina. Eu vi o Copete, o desespero de um rapaz que estava procurando cigarro. Alguém ele para de fumar, outro diz vai a Tramandaí. Mas ele, na verdade, o prefeito Pierre justificou isso já para dizer para as pessoas não venham para cá na Páscoa, porque não tem Páscoa aqui. Vai estar tudo fechado igual. Uma atitude menos antipática do que fechar os limites dos municípios, que muita gente no litoral norte também fez, além do prefeito vizinho aqui, mas não tão antipática ao ponto de também impedir a ida e vinda das pessoas. O que é inconstitucional, né? Claro. Você não pode fazer isso. Quem quiser ir, que vá. Não tem problema, pode ir. Mas não vai ter nada para fazer, né, Deja? Mas não vai ter nada para fazer. Não vai ter nada para fazer. Você fica em casa jogando carta. Não tem nada para fazer lá. O circo foi embora. Fazer o quê? O parque de diversões foi embora. O parquinho foi embora, o helicóptero não veio esse ano, mas vai fazer o quê? Que conversa é essa? É só a peça que tem ali. Na Barra tem pelo menos 5 ou 6 restaurantes que qualquer um poderia ir. Na frente tem mais um restaurante Parrija que qualquer um poderia ir. Esses restaurantes todos estarão fechados. Será que o nosso amigo Bocão vai abrir lá o crepe? Pois é. Acho que pelo decreto do prefeito não abre. Venham. Tramandaí está aberto, inclusive o churrasquinho na frente nacional é suspeito, né? É mais perigoso o churrasquinho que o corona, mas está aberto. Eu acho algumas coisas são tão eleitoreiras que me preocupam algumas atitudes, assim como eu já dei, o Deja não estava, o Wilson sabe. Campo Bom fechou a entrada de pessoas sãs no município, mas manda os doentes para Novo Hamburgo. Exato. Para rede hospitalar. Capão da Canoa fez isso a mesma coisa, manda os doentes para Porto Alegre, mas nós ficamos com os sãos aqui. Quer dizer, não é só inconstitucional, é antiético, é eleitoreiro. Você passa a imagem de paladino do município. Paladino do pau oco, para juntar dois citados, né? Mas tu não está falando do prefeito Pierre, ou Copete? Ou tu inclui nessa conta o prefeito Pierre? Não entendi. Não, eu coloco qualquer prefeito que faça restrição desse tipo, desde que ele fique com os enfermos no seu município, eu concordo. Nós vamos da cidade. Nós vamos nos isolar. Não, mas Capão faz diferente. Capão só impede que você vá lá.
Mas quando fica alguém doente, eles mandam para a Santa Casa. Alguém está infectado com coronavírus, vai para os hospitais. Aí é muito fácil tu ficar com o lado bom e mandar... Quer dizer, essa coisa não é assim que se lida com pessoas. É falta de ética. Isso só tem um motivo. Eleições. Você passa para o teu eleitorado a imagem que eu sou pai dos pobres, eu protejo você sobre minhas garras, já que o pastor não consegue mais fazer milagre, né? Os pastores estão com problema, o pessoal não está indo no banco depositar, então os milagres estão sendo feitos pelos prefeitos. É uma coisa que o brasileiro gosta, né? Que o brasileiro está acostumado, que o Estado seja o paizão, que cuida de tudo. Né? Só que tem um detalhe, uma pergunta para vocês. Vocês conhecem algum tipo de arbusto ou árvore que nasce dinheiro? Não. Eu sei. O pé de maconha diz que dá muito. Não, porque assim... A propósito, a cannabis não acalma um pouco o vidro, será, hein? Vamos ficar todos em casa. Vamos ficar todos em casa. O governo vai dar um dinheiro para todo mundo, né? Só que o dinheiro do governo, ele é tirado de nós, das indústrias, do comércio e das pessoas físicas. Nós não estamos trabalhando. Das pessoas médias, Wilson. Wilson. As pessoas médias. Os pobres têm os 600, os ricos têm a conta no banco. Quem vai? Aquela massa do meio. O pobre já está feliz com 600. Ele ia ter que trabalhar para ganhar 600, agora ele só tem que fazer uma fila de 7 quilômetros na lotérica. Não que 600 resolva a vida de qualquer um, né? Só minimiza, mas né? O ponto é o seguinte, daqui a pouquinho, esse dinheiro acaba, até os 600 que o governo dá. Vai sair da onde dinheiro, se ninguém mais está trabalhando? Eu lhe faço uma pergunta, essas demissões da indústria calçadista, esses demitidos receberão seguro-desemprego? Receberão. Por 5 meses? Depende daí das regras do seguro-desemprego, né? Por que eu, como empresário, vou ter que sustentar com a minha fábrica parada? Não, mas o governo está dando uma boa alternativa para isso. Eu te confesso assim, eu tiro o chapéu para as medidas que o governo está aplicando na questão financeira, né? Concordo. Meteu a mão na guaiaca também. O Guedes que saiu tanto dinheiro, né? De uma hora para outra, né? O Guedes não é bom? O Wilson quebrou lá. O Wilson, acho que ele quebrou a câmera com o copo. O Guedes é bom. O Moro é bom. O Mandetta é bom, por isso que eles não vão durar. O maestro está sendo bom, então, Copete? Pela tua lógica, o maestro é bom. O maestro dos o grupo de cores, não vão 650 mil aqueles? É isso? O orquestra de sopros. O orquestra de sopros? É esse o maestro que tu está falando? Não, o maestro escalou o time. Bem lembrado. Isso é muito bem lembrado, hein? Bem lembrado. Eu gostaria de entender isso daí. Eu prometo voltar para essa conversa em seguida. Só quero puxar um recorte do Copete, que eu estou me segurando aqui, me rindo Mas o maestro, Rodrigo, ele tá tocando para lá e a banda está indo para cá. Vamos para esse assunto também. Deixa eu puxar isso para dizer para vocês o Copete. Esses dias o Paulo Daniel buscou na história de Novo Hamburgo, no arquivo do jornal NH dos anos 80, quando foi descoberto um gigante de um pé de maconha no calçadão de Novo Hamburgo. Não sei se tu lembra disso. Não, desculpe. Tu sabe disso, Wilson? Não sei de nada. Nem fumei. Tinha um pé de maconha enorme no calçadão de Novo Hamburgo, plantado lá meses e meses, e ninguém dava bola para aquele pé de maconha, até que descobriram que era maconha, né? Tava lá, bem bonito. É um isso. Mas o Paulo Daniel foi uma surpresa até o conhecimento dele sobre o capitalismo e o capital nessa última Estação Hamburgo que ele tem. Pena que ele conhece, mas não professa, mas é muito estranho. Mas ele tem um bom entendimento do que é capital, até porque o que ele mais gosta são coisas de 1800. Ele é um saudosista, então ele vai muito naquelas teorias do final do século XVIII e começo XIX, quando eram os mineiros de carvão e tudo aquilo que influenciou Marx. Não vai dar tempo da gente discutir isso aqui, mas, na verdade, eu tinha feito esse recorte antes para recuperar uma fala que o Wilson estava dando e que foi um assunto que a gente discutiu na semana passada, na quinta-feira, que foi esse bloqueio que os Estados Unidos fez
de uma carga que estaria vindo para o Brasil. Aliás, fez um bloqueio de uma carga que estava indo para a França, bloqueio de uma carga que estava vindo para o Brasil, e para outro país que eu não me recordo se é a Grã-Bretanha ou França, enfim. E aí o presidente disse abertamente, né? Primeiro nós. Eu achei que isso fosse uma gozação, que fosse um fake news. Eu fui ver, tem base legal. Existe. Não, tem uma lei para isso, né? Tem uma lei para isso. Mas é totalmente antissolidário que a 3M se pronunciou solidariamente. Acho que a gente não vai ter. Pompa. Tu queria o quê? Primeiro os meus. Eu estou em campanha. Falo isso. Do material vindo para o Brasil, eu sigo o Trump, sigo vários órgãos do governo americano pelo Twitter. E a embaixada americana aqui no Brasil soltou uma nota desmentindo, diz que não aconteceu isso. Eles embargaram produtos que iam para a França e de outro país, mas o do Brasil, não. Mas aí a empresa que vendeu para o Brasil, né, Wilson, lançou uma nota dizendo... A 3M. Cancelamos o pedido. Não vamos atender a Bahia. E aí foi para onde isso, né? Ficou nos Estados Unidos, tá? Então, quer dizer... Pela legislação americana, eles são obrigados a atender os Estados Unidos primeiro, antes de qualquer coisa. Porque aí estão sujeitos à cadeia, né? Se eles não fizerem isso, eles vão em cana. Não importa em que lugar do mundo o cara esteja. Vai em cana e está acabado. Agora, vocês vão me matar, mas eu acho que ele está certo. Eu vou te matar. Vocês vão me matar, porque entre 500 e 4 mil, a diferença é muito grande. Vamos raciocinar em termos... Você sempre tem que analisar isso aí como se fosse um ET. Você está lá em cima, acima do espaço e olha para baixo. Aqui tem uma pandemia com tantos mil infectados, com 4 mil mortos, e aqui está começando e não sei o que lá. Se a gente for no julgamento de um ET, ele vai dizer assim, esse cara agiu certo, ele agiu protegendo a sua... E vamos inverter. Se aqui no Brasil nós tivéssemos 2.000 mortes e na Argentina tivesse 200, nós íamos repassar a vacina para eles? Aqui, ó, Pernáquia, diria o Golias. Não, exato, Copete, é simples. Antes disso até, seguindo o mote de cada um. Para o Trump, ele é o quê? O presidente dos Estados Unidos. Para ele, a prioridade é os Estados Unidos. Fazer a América grande novamente. É a mesma coisa do Bolsonaro. Ele é o presidente do Brasil. Ele quer cuidar do interesse do Brasil. Como qualquer presidente de qualquer país, eu acredito que a sua obrigação primeira é zelar pelo seu país. Depois, mas a gente não está falando só disso, né? Não é uma visão tão simplista, né, Wilson? A gente está falando de uma coisa que estava direcionada e o cara foi lá e desdirecionou, né? Mas, Rodrigo, as leis deles permitem isso. Então, ele faz, né? E é uma lei de exceção. Opa! É ruim? Vai afetar outros? Vai. Mas... É lei de exceção. É 11 de setembro. Eu faria a mesma coisa. Desculpe. Eu falei para vocês no último programa, eu sou legalista. Tem base legal para isso. Vocês tinham que ter discutido isso quando criaram a lei, não agora na aplicação. E já que ele tocou no assunto ali do Bolsonaro, como é que está o time do Bolsonaro? Tem 11 para entrar em campo essa semana ou nós vamos ter que botar reserva? Não, então, no momento que a gente está gravando aqui, a gente ainda não sabe dos desenlaces de toda essa situação, né? Mas a fala do presidente... TV agora, nós não sabemos o que está acontecendo. Não, eu só esclareço isso para os nossos poucos telespectadores, porque eles podem achar que a gente é mal informado, que a gente a gente isentões, que a gente está falando de Imbé, Tramandaí, kitesurf, outras coisas, e esquece da realidade do dia a dia, da fila, do passamento da Padaria Brasil. Fala da Padaria Brasil. Você tem que falar da nossa terrinha, da perda que a gente teve aqui da Padaria Brasil, da senhora Furlan, que a gente lamenta muito. São pessoas que para nós são mais caras, mais caras no outro sentido, do que um Trump, que um Bolsonaro. A Vale TV fala da nossa terrinha. Nós podemos a esta hora, como nós estamos gravando na segunda-feira, a esta hora que o programa está indo ao ar, tem um gaúcho, né, como ministro da Saúde. Pode ser, né?
Uma japonesa. É outra. Ou uma japonesa. Teve uma reunião ontem que a gente não sabe, né? Porque nós estamos gravando antes. E pode mexer aí no time do capitão. Vou perguntar para o Olavo de Carvalho se ele sabe de alguma coisa. Mas vamos falar do maestro um pouco, não? É o Nilson, o Gama Lobo lá, não? O dinheiro lá da Sopro, sopraram aquele dinheiro nas costas de alguém. É aquele... 625 mil reais, é isso? 625. O Globo tá dando como certa que o Mandetta está sendo demitido nessa segunda-feira, gente. Ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, é o mais cotado para assumir o cargo. Então, esta hora o Osmar já deve ser o ministro. O que o Osmar era antes? Na terça-feira que nós estamos gravando. Já foi ministro da Cidadania, já foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, na época do... Duas vezes. Não, no governo Bolsonaro. Ele foi da Cidadania. Não, Cidadania, né? Da Cidadania, ministro da Cidadania. Saiu para entrar o Onyx, que deu lugar para o último militar que faltava lá no andar do Bolsonaro. Veja, eu sou militares no poder com toda a veemência. Eles são o esteio moral desse governo. Ô, Wilson, vamos falar entre nós rapidamente sobre isso para a gente poder falar do maestro de Novo Hamburgo agora, não do maestro de lá. É vaidade? Pura. Tu perguntou para ele, mas eu respondo. Vaidade, pura vaidade. Do sobre presidente Bolsonaro. Não, eu acho que não. Aquela fala dele de estrela que brilha, não demonstra claramente vaidade? Não, eu acho que não. Pelo que eu tenho lido, por exemplo, o Copete não vai gostar, mas o Mandetta, ele está fazendo um trabalho bom? Tá fazendo um trabalho bom, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem um histórico com planos de saúde muito forte, muito forte. E isso começou a interferir agora na administração dele do Ministério, independente da questão do vírus em si somente. Existem outras coisas... Não pode na sala não, Wilson? Não sei. Porque todo mundo sabe que ele teve problema, por exemplo, lá na Secretaria de Campo Grande, onde ele era secretário de Saúde. Vamos combinar que essas pessoas sempre souberam disso. Bolsonaro, o Onyx, que é do mesmo partido dele, o Maia e o Alcolumbre, sempre souberam disso. Isso que eu acho interessante, né? Porque o cara tem uma BIM que supostamente tem que dar para o cara a ficha corrida de todo mundo, ou mesmo que não dê a ficha corrida, ele tem 28 anos de Congresso. Então, ele sabe separar o cachorro pequeno de cachorro grande ali dentro, né? Então, ele sabe o histórico de todo mundo. Não sei se, de repente... Por que nomeou, então? Você sabia? Ou talvez ele estava esperando um comportamento que foi certo durante algum tempo, e aí começa a haver um desvio por outras pressões externas ao Ministério. Aí o cara... Assim, acho que já está bem claro há muito tempo, né? Tem que dançar a música dele. Não dançou a música dele, está fora. E por que o Moro não sai? Porque eu acho que recuou no projeto dele. Quando o projeto do Moro estava sendo encaminhado para o Congresso, tá, o Moro subiu na cotação de todo mundo. É o mesmo cheiro de fritura. O Chico de que o Moro ia cair. O mesmo cheiro de fritura de novo. Qual é o próximo que vai ser? E aí o Rodrigo tem razão, é pura vaidade. Mas se a Cátia abriu lá... Ninguém pode aparecer mais que ele. Mas se fosse pura vaidade, o Moro já estaria fora, então. Mas o Moro não está fora. O Moro não vai mais nem batizado. O Moro não vai batizado, não vai mais nem em missa. É quase uma unanimidade no país. O Moro não vai mais... Ele não tem coragem. O Moro não vai mais nem na Fevale dar palestra para o Rodrigo. O Rodrigo já comete, tá? Deixa eu introduzir esse assunto que foi falado aqui, do Copete levantou, e o Deja também tem uma opinião sobre isso. Foi anunciado na semana passada, como é a praxis jurídica, evidentemente, né, a prorrogação do contrato
a adequação para 2020 do contrato do apoio da Prefeitura Municipal à nossa Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo. Orquestra fundada lá nos anos 50, Lindo Ruggieri, né? Ao longo de todo esse tempo, ela teve subsídios da Prefeitura e há muitos anos ela vem tendo subsídios direto com apoio, inclusive, para projetos educacionais da Prefeitura Municipal, além da contrapartida de participação em eventos da cidade e tal. Esse valor é um valor considerável, sobretudo para o valor da cultura, que é uma pasta que sempre tem poucos recursos, né? Estamos falando aí de um contrato anual de R$625 mil, que era para ser em 12 vezes, que hoje é repassado em 10 vezes 60 mil, R$62.500. E é claro que isso é dinheiro em qualquer período do ano, e que nesses momentos de corona crise, ele é ainda mais aviltante aos olhos de muitas pessoas, né? Eu acho, e sou um profundo admirador do trabalho da vereadora Patrícia, que foi quem levantou isso primeiro, a partir daquilo que apareceu no jornal NH, dando publicidade a esses valores, né? E eu não vou usar a palavra rasteira para justificar a palavra dela, mas para justificar a palavra de todos que foram ao Facebook para debater em cima disso. Na minha posição, e aí agora a opinião, é rasteira a discussão neste momento sobre um tema que sempre é muito caro para todos nós, que é o pouco dinheiro que vem normalmente para a cultura. De um projeto como as orquestras municipais, que está diretamente engajado, envolvido nos valores que são pagos para esses profissionais. Vamos considerar que 60 mil para uma orquestra, não tem ninguém ganhando um salário gigantesco ali e não consegue se manter exclusivamente também com esse valor. Mas a prefeita fez uma atitude que também achei interessante, a forma como ela se expôs, dizendo que isso é uma fake news. Evidentemente que a forma como foi dito de que era uma nova contratação está errado. Não foi exatamente isso. Isso é fake news, porque essa orquestra não foi... Esse instituto não foi criado. Tu e o Copete simplesmente sumiram para ti. Eu não sei se para você... Não, eu estou te vendo, estou te ouvindo, não sei... Esse instituto, Rodrigo, não foi criado em 1952, coisa nenhuma. Ele foi criado em 2002, o Instituto Arlindo Ruggieri, para substituir... A OCIP, né? A OCIP foi criado em 2002, e aí eles acabaram... municipal já existe há anos. Eles acabaram com a banda municipal Arlindo Ruggieri, que eu tive o prazer de ser chefe dessa banda, tá, no governo Frederico Copete, que custava uma bagatela para o município, tinha uma tradição desde 52 até agora este ano, tá? E a Patrícia, eu não tenho por que ficar defendendo a Patrícia, mas a Patrícia, as pessoas esquecem que ela ainda é vereadora. Ela é pré-candidata a prefeita, mas ela ainda é vereadora. Tá? E, em sendo vereadora, ela tem que continuar fiscalizando as ações do Executivo. Né? E aí, em plena crise de saúde, com a história do coronavírus, que nós estamos sem máscara, sem vacina, sem uma série de coisas para atender até os profissionais que atuam no hospital municipal e nas UPAs, né? Não é uma renovação de contrato. O contrato que existia terminou e foi feito um novo contrato. Esse contrato... todo ano é assim, né, Beja? Não tem como dar sequência, né? Ele não tem como ser sequenciado. A cada 5 anos. A cada 5 anos. E o que estão jogando a culpa da Patrícia é ela ter dito que era um novo contrato e não uma renovação. E ela tem razão, é um novo contrato. Então, pelo menos... Mas esse contrato é anual, Deja. Ele é renovado anualmente. De 5 em 5 anos. Assim como os valores repassados para a nossa Fundação Sheffield. Também é anualmente renovado, né? Anualmente é feito um novo empenho. Que é desmembrado em parcelas mensais, entende? Anualmente. Todo ano é feito isso há muitos anos, há dezenas de anos, né? Tá, então, orquestra, eu acho que a orquestra precisa existir. Eu acho que houve uma insensibilidade do secretário e da prefeita em fazer esse novo contrato neste momento, né? Porque os músicos dessa orquestra,
nem todos vivem disso só. Todos têm... Pode ir lá pegar o currículo de cada um. Eles têm outros empregos. Tá? Eles não morreriam de fome se deixasse para renovar para fazer esse novo contrato daqui a 3 meses. Faltou um pouco de sensibilidade. Né, que todo ano a gente discute isso, né, Deja? Todo ano, assim, vez... carnaval, assim como a orquestra. É a primeira vez que eu estou ouvindo discutir. E olha que eu acompanho, né? Eu fui chefe da banda. Principalmente em época eleitoral, evidentemente, tal como a gente está vivendo agora, mas anualmente, quando aparece isso no portal da transparência... Acho que tu não ouviu quando eu falei que a vereadora Patrícia, que está sendo a principal acusada de levantar o assunto, ela continua vereadora, Rodrigo. Claro. Apesar de pré-candidata, ela continua vereadora. E aí, sendo vereadora, ela tem que fiscalizar mesmo. Mas mesmo se ela não fosse vereadora, ela é tão combativa que ela vai continuar, se ela não for vereadora, ou se porventura não se eleger prefeita, ela vai continuar sendo uma fiscal. Porque é da essência dela, do trabalho dela. E eu considero isso muito importante. Nós precisamos ter mais gente assim na cidade de Novo Hamburgo, assim como tu é um cara que pega lá o edital e tenta descobrir, por que esse edital está existindo, né? É um cara que faz bastante isso também. E acho que isso é o papel do cidadão, não só do vereador. E acho que a vereadora Patrícia, além de ser uma grande vereadora, é uma grande cidadã. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É 600 mil, mais ou menos? 625 mil reais. Por um ano inteiro. Não, de agora até dezembro. Ah, tá. São 8 meses. É que antigamente eram 12 meses, né, Copete? Mas entendi. Eu sei o que não fizeram em janeiro, não fizeram em fevereiro, aí fizeram o pior momento. Mas eles se apresentaram de março, nada. Não, ninguém fez nada. Esse é outro problema. Eu também, aí ao lado do Deja, aí eu comecei a fazer um cálculo básico, que a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo gastou no mês de dezembro do ano passado, com os espetáculos de Natal. Tu começa ali a somar os 5 mil, 12 mil, 5 mil dos grupos teatrais. Eu acho que todo cidadão hamburguense viu uma peça de teatro nesse dezembro de 2019. Porque foi um tal de editais em músicos e grupos que, a não ser que tenham sido em Canudos e outros bairros, porque no centro não teria, nos 30 dias teria que ser 1 por hora. Eu não sei quanto se gastou nesse dezembro de 2019. Gerou R$1 milhão. Foi R$1 milhão? R$1 milhão. Eu parei de contar quando estava em 800 mil. Eu fico assustado. Eu espero que em dezembro agora desse ano não tenha esse desperdício, porque quando você vai somar as horas de cada apresentação, o dia teria que ter 30, 40 horas para poder encaixar todo mundo que foi contemplado. Então, esse desperdício não é desperdício, porque no momento, hoje seria desperdício porque nós vivemos numa crise de saúde. E aí qualquer real ou qualquer 3 bilhões de fundo eleitoral contam. Então, esse é o momento. Nós estamos muito mais agudos no momento para qualquer investimento em cultura, em melhores destinos para você viajar na praia, no período de Páscoa. É um momento complicado que nós temos uma sensibilidade até afetada, alguns mais, outros menos, pela a quarentena, pela proximidade. É que quem tem relacionamento com pessoas em São Paulo, no caso do Wilson, meu caso, por causa da minha filha, tem uma visão um pouquinho diferente dessa pandemia, a voracidade da coisa. Aqui o gaúcho não está dando bola da mesma forma que o paulista ou o carioca está dando. A coisa é muito diferente. E quando você lida com dinheiro público, você também é influenciado nisso. Não tem problema, vamos tocar a banda, deixa a banda passar e não sei o que lá. Quer dizer, é complicado, esse momento é difícil. Só para ilustrar, o ex-secretário da Cultura, que é o Carlinhos Mosman, que eu admiro muito, gosto muito dele, meu amigo, ele sempre diz, o orçamento da cultura é 0,00 não sei o que do orçamento. Não importa quanto 0,01% do orçamento. Importa que esse quase R$1 milhão que foi gasto na programação do Natal, tá? Enquanto se gastou isso desse pequeno orçamento da cultura, o orçamento da saúde, que é muito maior, né, não consegue atender as 21 mil mulheres que estão
na fila esperando por uma mamografia. Hoje o número é esse, é 21 mil, se não é 25. 21 mil mulheres de Novo Hamburgo esperam na fila para fazer uma mamografia. Quanto custa uma mamografia? Tá? Então, e olha que eu sou defensor da cultura. Isso eu sei. Eu enxugaria a máquina da cultura. Em dezembro você defendia a cultura, agora você está do outro lado. Agora você... Como é? Tá Bolsonaro agora. Eu estou há 3 anos batendo neles. Estou há 3 anos batendo neles e pedindo para abrir o Centro de Cultura, que não abriu. Mas não vai pedir agora, né? Abre uma UPA agora. Gente, a gente já estourou nosso tempo, não queria cortar exatamente porque o Dê já estava fazendo essa defesa, não só da vereadora Patrícia, mas das suas ideias também. E não é para a gente chegar a nenhuma conclusão aqui, é que nem... Claro que não. É que nem cotovelo, cada um tem o seu, eu diria outra palavra, né? No ar, não vou exibir vocês e ouvir ela. Cada um tem o seu, mais ou menos bonitinho. Wilson, quer dar alguma palavrinha sobre isso, muito brevemente? Não, rapidinha só, né? Aquilo que eu sempre digo, né? Um dos meus motes, né? A vida é feita de escolhas e você tem que viver com as consequências dela. Então, eu acho que nesse momento... a prefeita tinha que ter feito uma escolha, já, porque a decisão foi feita agora, há poucos dias. Vamos usar esse dinheiro agora. Até que colocasse em consulta pública para fazer uma média, já que é ano de eleição, faz uma consulta, prefeita. Isso é que nem pena de morte, né, Wilson? Nós teríamos fatalmente a liberação da pena de morte no Brasil, se fosse para consulta, dinheiro para cultura, para um povo que não é culto, infelizmente, que nem educação, põe dinheiro na educação? Não põe, só política para eleição, né? Nesse exato momento... Aí é jogar para a torcida, Wilson. A prioridade seja outra, né? A prioridade é saúde nesse momento. Não sei. A prioridade tem que ser a saúde. Tem que ser a saúde. Mas a gente precisa viver com tudo isso na volta junto, né? Com esporte, com lazer, com cultura, com educação, com segurança. Imagina se todo o orçamento da segurança fosse para a saúde, como seria, né? Mas eu entendo que talvez a primeira necessidade, para mim, a cultura é uma coisa de primeira necessidade. Mas, infelizmente, para a maior parte das pessoas, entendo que não seja. É uma questão de cotovelo. Senhores, a gente já ultrapassou o nosso tempo. A Carolina Bahia acaba de sacramentar que o Mandetta está à beira do precipício. Basta ele tomar a atitude certa e dar um passo à frente e está tudo resolvido. O Wilson falou do nome da Nise... Como é o nome dela? Yamaguchi. Que seria uma olavista, né? uma sugestão de Olavo de Carvalho. Eu não sei se ela é olavista, o que ela é. Eu sei que ela me parece que ela é uma cientista renomada mundialmente. Ela é muito conhecida, né? Muito respeitada. Me parece que ela é um dos concorrentes aí. Não sei se vai vingar isso ou não. Bolsonaro ganha com a substituição do ministro ou perde agora, Wilson? Nesse exato momento, evidentemente que a grande imprensa toda vai bater se o Mandetta sair, vai bater forte. Mas tem aprovação de 76% pela pesquisa, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente discutiu várias vezes que era uma boa atividade dele, né? Exatamente. Eu também reconheço que ele tem feito um bom trabalho. Nós não sabemos as entranhas do poder ali, como as coisas se dão no dia a dia, né, Rodrigo? Assim, para o público fora, ele tem feito desempenhado um bom trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Se mudarem, eu espero que mude e tenha um resultado positivo. Eu torço. Meu ponto final, rapidinho. Eu tinha muitas informações aqui, mas fica para outra hora. Tem um negócio, eu olhei na internet hoje, chamado Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, IESS. Eu olhei no anuário deles, no ano de 2000, nós estamos falando que já morreram, sei lá quantas mil pessoas no Brasil do coronavírus, né? Em 2017, morreram no Brasil 54.076 pessoas. Sabe do quê? De erro médico. Vamos fechar todos os hospitais, então? Para evitar isso no ano que vem? Deixo para pensar isso daí. Ô, Pet, ponto final. Grêmio não tem mundial.
Copete, não é tu que é contra falar de futebol, Copete? Mas o Wilson começou a dizer bobagem, eu também ia dizer. Eu coloquei eu coloquei para pensar, Copete. Eu coloquei para pensar. Eu também. Eles jogaram contra o Hamburgo, um time da 2ª divisão do futebol alemão. Não era reconhecido pela FIFA. O cara vem dizer que nem... Parece o Palmeiras. Eu prometo... Eu primeiro peço direito de resposta ao Copete. Segundo lugar, eu prometo botar vocês mais vezes para conversar aqui, porque é muito divertido. Deixa aí, Krumena, teu ponto final. Atende esse telefone, Bomba. Tá tocando o telefone lá, deve ser algum cobrador de banco ou telemarketing, que eles tinham parado de ligar. O ponto final é: fique em casa, não tome vento. Obrigado. Eu tô te vendo. Bem, senhores, no final do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores Mercado Torceiras Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis, Sebratel. Obrigado, nossos apoiadores culturais que mantêm firmes a nossa Vale TV. Obrigado vocês que fizeram esse belo programa conosco hoje, mas, sobretudo, obrigado o carinho da audiência do nosso telespectador internauta. A gente volta amanhã, quarta-feira, a partir das 21 horas, não ao vivo ainda. Até lá.